O Evangelho de Jesus é repleto de imensas frases, parábolas, ensinos, passagens que nos recompletam o ser. Nosso coração se engrandece quando nós temos contato com o Evangelho, que é nada mais, nada menos, do que a própria vida do Cristo. Quando aqui esteve, nada deixou escrito, mas tudo muito organizado há muito tempo. Veio aqueles espíritos ao seu lado, que seriam aqueles que trariam para nós os seus ensinamentos. Hoje nós vamos destacar um trechinho muito peculiar. Esse trecho que diz muito respeito àquilo que nós também, vivenciamos. Porque é muito próximo de nós aquilo que Jesus quis trazer quando aparece ao terceiro dia para os apóstolos, os seus discípulos, 2 dos seus discípulos, no caminho de Emaús. Para a gente relembrar um pouquinho de como foi esse momento, eu vou trazer um pequeno vídeo para a gente.
esta passagem está registrada em Lucas, somente no Evangelho de Lucas. E ali está equivocada a finalização, é no capítulo 24. Nós temos uma grande similitude em nossas vidas com relação ao caminho de Emaús e a nossa jornada. Quantos de nós não caminhamos entristecidos nas condições que nos são oferecidas pela vida, os desafios que nos são mostrados, e nós seguimos adiante sem perceber que Jesus não sai do nosso lado. Esses 2 discípulos, entristecidos, saem de Jerusalém, uma cidade em que seu próprio nome já traz a conotação do que ela significa. Traz para nós, no seu significado, cidade da paz. É onde tudo acontece, aonde nós nos ligávamos e podemos nos ligar a Deus. É muito significativo eles saírem de Jerusalém, do lugar onde tudo aconteceu. Ao 3º dia, como nos trouxe Lucas, ele aparece para os discípulos na estrada de Emaús. Essa estrada sai de Jerusalém e vai para Emaús, uma aldeia que distava mais ou menos 11 quilômetros lá de Jerusalém. Esses 11 quilômetros podem representar os nossos momentos de distanciamento de Jesus. Nós saímos muitas vezes de um estado de oração, entramos no torvelinho do dia a dia e nos envolvemos com as questões da vida, do mundo. Assim como eles, naquele momento, eles entristecidos estavam porque o Mestre havia partido. Acreditavam que ele teria vindo para redimir Israel. Mas ele parte, crucificado. E ali, naquela caminhada, eles não conseguem perceber que ele está junto a eles. Esse nosso querido Mestre vai relatar para eles, durante toda a trajetória, lembranças das Escrituras, o que eles haviam aprendido com o Mestre, e vão caminhando em dupla. Nós percebermos, o Mestre sempre trazia mais de um para próximo de si. Era raro os momentos em que ele falava sozinho, para um. E ele sempre mandava que eles fossem aos pares ou em grupos. Isso tem um significado também bem importante, porque caminhando, estão avançando, conversando sobre as coisas que aconteceram naquele tempo, naquele momento. E conversando entre si, sobre a partida do Mestre, estavam entristecidos e angustiados. Quando o Mestre lhes aparece, o próprio Jesus se faz novamente provar a imortalidade da alma, conversando para com eles, caminhando junto deles, os olhos desses discípulos estavam fechados. Os olhos da alma estavam fechados. Os olhos que nós muitas vezes fechamos, porque entristecidos com as adversidades e com os problemas da nossa caminhada para Emaús, nós nos deparamos com Jesus e não percebemos. O Cristo caminhava com eles, falando sobre os seus ensinos, e eles não o viam. Sentiam-se atordoados, assim como nós, quando distanciamos-nos do Evangelho. Como é que nós podemos vivenciar o Evangelho continuamente? Será que nós precisamos ficar em estudo constante, lendo, estudando o tempo todo? Não é possível.
Não somos eremitas, estamos na convivência um com o outro. A humanidade está entristecida em tantos momentos. A pandemia trouxe tantos momentos de reflexão para que nós pudéssemos compreender o que significa estar recluso com os nossos, convivendo ali com aquelas pessoas que muitas vezes nós também não enxergamos. Bom dia, boa tarde, tchau, já vim, cheguei. Muitas vezes não vemos os filhos. Muitas vezes não encontramos com os nossos companheiros de jornada evolutiva, aqueles parceiros com os quais dividimos a nossa intimidade, assim como aqueles que caminhavam na estrada de Emaús, ao lado do Mestre, não demonstravam uma intimidade tão grande a ponto de percebê-lo pela própria vibração. Eles falam a Jesus que ele era o único em Nazaré que não conhecia, que não estava sabendo do que tinha ocorrido, e ele era o próprio Cristo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que temos 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, aquela tristeza que ela é positiva, porque ela vem em função de uma adversidade, de uma condição difícil da vida, um obstáculo, uma angústia, a perda de alguém querido, mas que nós, compreendendo que ela chega, a dor, o obstáculo, o problema chega no momento necessário e aprazado para a nossa transformação, naquele momento, naquilo que podemos dar conta, essa abençoada dor nos leva à reflexão, nos leva à possibilidade de transformação. E aqui atrás, nós temos de recepção uma frase: o quanto é importante nós nos transformarmos. Totalmente? Não. Como essa frase do Evangelho, o propósito de nós nos transformarmos está já sendo considerado para que ela vá ocorrendo. A nossa Jerusalém é sempre que nós buscamos o Cristo. É sempre que com Ele conseguimos obter as reflexões ao final do dia, ao fazer parte de um estudo, ao termos uma palestra, ao pedido de uma criança de ajuda. Que muitas vezes a gente fica, cala a boca, menino, vai para lá. Qualquer situação que uma criança nos traz, e de Jesus já nos disse, deixai vir a mim as criancinhas, é simbolizando nossa criança interior, as nossas angústias. E muitas vezes é para nos alertar que a nossa imaturidade necessita de amparo, porque os nossos olhos estão fechados. Nós não estamos conseguindo perceber como é que Jesus está ao nosso lado. Eles dizem a Jesus que aquele que foi crucificado e que estava lá e que ele não estava sabendo, porque julgavam-no um peregrino, era poderoso em palavra e obras. Podemos muitas vezes ter um verbo maravilhoso, chegarmos aqui e falarmos. E a gente sempre fala que quando preparamos um conteúdo, primeiro ele fala aos nossos ouvidos. Quando conversamos com alguém, primeiro chega à nossa mente, ao nosso coração, para depois passar para os nossos irmãos. Desta maneira, os sacerdotes que são acusados ali de serem aqueles que tinham crucificado, dando a sentença de morte, toda aquela conjuntura, não foi feita só por eles. As palavras e atos de todos que estavam ali, naquele momento histórico, naquele momento que dividiu-se a história, naquele momento em que o Divino Mestre chegou, colaboraram para que ele partisse. Mas ele mesmo lembra aos seus discípulos, quando ele começa a falar, otardos de coração, lentos no pensar, não percebem que era preciso que o Cristo passasse por isso para que pudesse chegar à sua glória? Assim é a dor para nós, a dor segundo Deus. A dor que vai trazer para nós aquela
aquele momento de despertar, aquela percepção de que algo tem que acontecer ali para que seja a nossa transformação iniciada. Essa transformação que depende de semearmos. E quando vamos semear em nosso coração as sementes de Jesus, fazendo frutificar a semente do amor que Deus plantou em nós, é preciso cultivo. É preciso que nós tenhamos cuidados, porque ela instalada em nós, sendo percebida por nós, poderá chegar aos corações que convivem conosco. Então a dor que chega, segundo Deus, é positiva, é uma dor abençoada. Mas quando nós temos uma saudade em forma de uma saudade que é do mundo, não é uma saudade, segundo Deus, das coisas, dos momentos bons, é porque nós estamos nos apegando numa saudade de coisas efêmeras, das coisas do dia a dia. E essa saudade efêmera não vai trazer para nós uma condição de transformação. Ela vai nos estagnar, nos cristalizar. E nós temos visto quantos irmãos, numa onda incrível de depressão, presos às questões que envolvem as causas da materialidade. E mesmo muitas vezes fazendo orações não conseguem se envolver de uma forma a superar as condições que lhes são próprias, necessárias, para sair de uma saudade de um mundo e ir para a questão espiritual, sair de Emaús e ir para Jerusalém. Nós sempre esperamos que o Salvador venha redimir Israel para nós também. A gente gostaria que ele mudasse a situação em que estamos vivendo, transforme essa situação. Mas ele quer que nós transformemos não o cenário, mas quem é o protagonista naquele cenário, que naquele momento somos nós. Não adianta nós mudarmos o cenário, muitas vezes achamos que é o emprego, achamos que é a família, achamos que é a casa que moramos, e vamos mudando os cenários e continuamos na mesma condição. Porque nessa estrada de Emaús que fazemos, nós precisamos chegar ao mundo para viver no mundo e não ser daquele mundo tão fortemente que precisaremos sempre de uma muleta. Porque Jesus não nos desampara em nenhum momento, mas Ele também espera que nós façamos a nossa parte. Ele espera de nós esperança e certezas de que a imortalidade que Ele veio aqui para nós trazer, provar, tanto é que Ele aparece para os discípulos em Emaús e já tinha aparecido para as mulheres, e eles falam, as mulheres disseram que o viram, mas nós não acreditamos. E agora aparecem. Nós precisamos entender que essa imortalidade é para esperançar. Esperançar que significa esperar agindo, mudando as nossas condições. A porta do nosso coração é a porta do Evangelho. É ela que precisa se abrir para que dentro de nós se forme, se finde, se fortaleça as sementes plantadas por todos os seus ensinos e que nós possamos aprender a vivenciar a linguagem do amor. A linguagem do amor que nós ainda temos dificuldade de viver. Somos muito analfabetos na linguagem do amor. Que possamos perceber que quando Jesus está chegando com eles perto de Emaús, ele vai dizer, ele vai tentar sair para o lado e eles vão dizer a ele que o Cristo poderia continuar com eles. De que forma? Já é tarde. Não convém que fique conosco? Permanece conosco, eles vão fazer esse convite a Jesus. Aproximando-se da aldeia, Jesus caminhando, fazendo ir para longe, eles pedem que fique. Ali começou a transformação daqueles discípulos.
É o convite que fazemos para Jesus ficar conosco quando nos dispomos a fazer uma página do Evangelho no nosso Evangelho no lar, discutir um pouco, compreender, levar àqueles que estão à nossa volta uma forma de fortalecer-lhe o coração. A luz que ele falou que nós temos já se faz brilhar, nem que seja pequenina em nós. Quando nós o convidamos para ficar conosco, porque a noite chega, como fala ali a passagem, é aquela noite do nosso dia, às vezes atribulado, pesado, com tantas necessidades de darmos conta de coisas da materialidade, porque é necessário cuidar de filho, de emprego, de marido, de mulher, das dificuldades, de problemas de doença, seja o que for. Essa noite, que às vezes o dia, ao findar, traz para nós, na simbologia também, do nosso entristecer. Como é que o fim do meu dia, apesar de todas as dificuldades? Eu chamo Jesus para ficar conosco, para comigo, e com Ele dialogo de uma maneira a trazê-lo para a ambiência do meu lar? Ou a gente continua no torvelinho das angústias, falando, reclamando da reportagem da TV, daquilo que aconteceu no meu trabalho? Venha conosco, Senhor. Fique conosco. Essa mudança, esse trecho da passagem é fundamental, porque mostra o começo da mudança daqueles discípulos, representando-nos no momento em que nós nos dispomos a chamá-lo para ficar conosco. Ali, quando nós vamos dispondo-nos a essa transformação, quando pedimos que Ele adentre a nossa casa, como fizeram os discípulos, pediram que Ele fosse pernoitar com eles. E o que Ele faz quando Ele chega na casa dos discípulos? Abençoa e reparte o pão. Reparte o pão que simbologicamente ali está como um pão para ser o alimento do corpo. Ele divide o pão espiritual. Ele divide o pão espiritual para com eles, e quando um deles diz: não percebes que ardia em nosso coração quando vinha ao caminho falando sobre as Escrituras? Porque é assim que nos sentimos quando vemos Jesus, arder em nosso coração, quando nos envolvemos com a condição daquilo que nós estamos lendo, estudando, conhecendo de Jesus. Os olhos da alma desses discípulos foram abertos, cresceram para o Senhor e, portanto, o Senhor cresceu dentro deles. Ardia-lhes o coração, porque vinham caminhando, fortalecendo-se, assim como nós, que gradativamente vamos mudando as nossas posturas na relação com Jesus. Parte ali, esse coração que estava queimando, demonstra uma mudança importante, que na palavra de Arthur Valadares, podemos estar numa relação com o Cristo em 3 níveis: de multidão, de discípulo ou de apóstolo. Aquele discípulo que tem a ligação, a intimidade com o Mestre como multidão, é aquele que, na sua angústia, já conhece o Mestre, já conhece Jesus, e na sua angústia procura o Mestre. Vem ao centro espírita para um passe, assiste uma palestra, participa de um estudo, e quando a calmaria acontece, se afasta um pouco. A mesma coisa nós, quando temos uma dor, uma angústia interior, vamos à busca de Jesus pedindo ajuda. Quando nossa dor passa, seja ela física ou espiritual, vamos ficando mais longe, esquecemos do Evangelho em casa, esquecemos de ir nos estudos, esquecemos de ter o convívio no dia a dia com palavras mais doces, nos envolvemos com as atribulações do dia. Então é aquela multidão de pessoas que estavam lá, Barrabás, Barrabás. Esqueceram tudo que Jesus tinha feito.
E os discípulos, ao saírem de lá, também estavam começando a esquecer. Estavam caminhando, distanciando-se. E se não é o mestre chegar para resgatar como ovelhas perdidas, poderiam não ter percebido. E é por isso que toda a palavra do mestre tem significado. Mas o outro nível de ligação que podemos ter é o nível de discípulo. E esses discípulos podem ter várias gradações. É aquela ligação íntima com o mestre, de tal maneira que nós conseguimos conviver um pouco mais com ele. Eu já me disponho a vir à casa espírita, a participar regularmente dos estudos, a fazer alguma pequena tarefa, a me envolver com a devolução de tudo que eu recebo, não como uma moeda de barganha, mas não, porque eu entendo a importância de estar levando para o coração que está ao nosso lado, mesmo que seja uma migalha do meu conhecimento, a migalha que pode fazer a diferença naquela vida. Às vezes, um bom dia é uma migalha de amor. Depende da entonação. Depende do nosso olhar. Às vezes, uma migalha de amor é simplesmente um abraço. Vamos, tenha fé. Tudo passa, nos diz Maria. São pequenas palavras que nós podemos ter. E aqueles que podem avançar no trabalho, começam a, dentro da casa espírita, do seu ciclo de vida, levar alguma mensagem mais sólida. E mais corações podem se apropriar desse pequeno conhecimento. Porque a migalha que o Cristo dá para nós é muita coisa para qualquer coração em dor, em sofrimento. Então esse é aquele que está ligado como discípulo, que às vezes nos seus altos e baixos, distancia-se, mas volta. E começa a fazer como fizeram aqueles que receberam ali, em suas casas, o pão distribuído e abençoado por Jesus. Devemos voltar imediatamente a Jerusalém. Olha que importância essa frase. Quando nós estamos em angústia, entristecidos, devemos voltar rapidamente a Jerusalém. E se nós já estamos nesse processo de discípulo, de ficar mais tempo com Jesus, é muito mais fácil. E foi por isso que eles despertaram. Retornaram a Jerusalém e encontraram reunidos lá os discípulos. E lá relataram tudo o que tinha acontecido com eles. E confirmaram mais uma vez a imortalidade, que é a pedra fundamental para que os corações em dor compreendam que tudo vale a pena. Que o que estamos vivenciando não é nada mais que resultado de equívocos do passado. Quando Jesus fala que é preciso que ele passasse por toda aquela situação, toda aquela dor, como havia predito os profetas, para que entrasse em sua glória, é assim que podemos ser. Nós podemos, passando a dor, com essa saudade de Deus em nossos corações, essa saudade divina, para que nós consigamos superar e ali acontecer em nós a mesma glória que aconteceu em Jesus, na proporção da nossa possibilidade, da nossa pequenez. E qual seria o terceiro item, então? Qual é o terceiro nível de ligação íntima com Jesus? É o nível de apóstolo. É o nível quando há o total envolvimento com o Evangelho. Há um total envolvimento de nós com o seu ensinamento que simplesmente nos passa a mesma condição, a mesma situação que acontece com Jesus. Paulo dizia, né? Já não é mais eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Isso é apóstolo. É Madalena que deixa uma vida perdida e se transforma numa, inclusive a mensageira da imortalidade, é a primeira que vê Cristo e se transforma num discípulo, num apóstolo de Jesus, que vai ter que resgatar os seus débitos, sim, cada um no seu nível, mas vai dar a sua exemplificação. A intimidade íntima com Jesus é Joana de Cusa. Quando vê o seu filho queimar, arder na fogueira,
mas não abjura Jesus. E nós tivemos lições diversas no Evangelho, para perceber que nós podemos cair e levantar. Por outro lado, Pedro o nega. Aquele em que se firma depois, a rocha em que vai se firmar, o ensino de Jesus. Então, nós podemos sim, porque nós estamos fazendo a mesma jornada de Emaús, para um dia chegar em Damasco. Antigamente, eu falava, quando tinha um problema, ai meu Deus, Senhor, o que queres de mim na estrada de Damasco? Depois que eu estudei Emaús, eu falo, não estou em Damasco, não. Não cheguei lá ainda. Porque em Damasco ele se apresenta com toda a sua grandeza, com toda aquela luz que cega Paulo por 3 dias. Mas nós estamos caminhando, eu estou caminhando, com Jesus ainda ao meu lado e às vezes não o vejo. Gradativamente a gente vai tentando superar. Gradativamente nós vamos superando cada dia um pouquinho e vamos nos envolvendo com novos níveis. Podemos sair da multidão e ser discípulos. Essa parte me toca de maneira muito especial, né? Permanece conosco, porque está para anoitecer. O dia já declinou. O dia das tristezas, o dia das angústias pode declinar. E nós podemos avançar com Jesus, porque quando nós nos levantamos como fizeram os nossos discípulos da passagem, nós vamos lá junto com ele para Jerusalém. E se utilizando da palavra de Emmanuel, num trechinho de uma mensagem intitulada Ouçamos, a gente pode pensar que cada oportunidade da nossa vida é um momento para que a gente se transforme. Ouçamos em cada situação do caminho o que está acontecendo. Ouçamos no templo familiar, como eu posso ajudar? Ante o companheiro que está a meu lado, o que ele está pedindo para mim quando às vezes está discutindo comigo? À frente do adversário, que é o espelho de nós mesmos, o que eu preciso aprender? Ao pé de um enfermo, quanta solicitude, amparo, amor e carinho eu não posso dar? E junto à criança, aquela que desperta, se nós abrirmos a porta do coração para o Evangelho, que desperta em nós a nossa leveza. Vinde a minhas criancinhas. Para onde formos, Jesus, Mestre, silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Eis que nos convida ao exercício incessante do bem. É a única condição. Exercício incessante do bem para nós, ao partir do pão, como exemplo em nossas vidas, partir o pão que nós já conseguimos angariar de Jesus, qualquer migalha nossa vai ser, sem dúvida, muito para o nosso irmão. O comportamento de apóstolo, que é nosso envolvimento total, como o Evangelho, como disse Paulo, ainda é difícil, mas nós conseguiremos fazer o que é pequeno para nós. Porque Ele nos prometeu e nos trouxe o Consolador, que iria nos mostrar todas as explicações, todo o detalhamento necessário para que a sua fala pudesse ter significado. É por isso que quando nós estudamos a doutrina espírita, é preciso que nos envolvamos com todo o conhecimento que ela nos traz, nunca esquecendo que é tudo o que Jesus quis falar para nós há mais de 2000 anos e que nós estamos tateando para aprender. É indispensável que o nosso caminho de Emaús seja permeado por condições essenciais, daquilo que é essencial. Aprendermos a identificar em nós mesmos o que é preciso ser feito. Que nós possamos, então, nos tornar gradativamente cristãos. Quando será que nos tornaremos cristãos? Cristãos no seguinte sentido, de ser esse discípulo que segue na sua medida.
E é com essa mensagem, com essa reflexão, que a gente traz trechos de uma mensagem de Joana de Ângeles, para que a gente entenda que o que ele pede para nós é muito leve, não é pesado. Ela tem o título de uma fala de Jesus, que é o jugo leve, que vai nos trazer a condição fundamental de refletir no tudo que ele pode ser para nós, mas tudo que ele espera que nós sejamos para ele também. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos, conhecendo a causalidade que desencadeia as aflições. É claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento. É o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação de energia que Deus vitaliza a criatura humana. É a docilidade no trato com o semelhante, permitindo que as forças espirituais alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo harmonia e dando interior permanente. O seu fardo se fazia leve, estruturado em claridades diamantina, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Mas se aturde, na escuridão, aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. O amor. O amor rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolve o discernimento. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena que prosseguiriam no reino dos céus, o Messias, Nazareno, como a luz que veio ao mundo e o mundo recusou, caminho único para chegar a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chama, mas nós precisamos partilhar por um momento desse banquete da cruz, jamais olvidando-a, partindo mundo afora, demorando-nos nos trilhos escuros. No entanto, um minuto em que Jesus, de maneira imprevista, busque esses viajores que somos nós, transviados, e não nos desamparando enquanto nos contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. É assim que Ele espera de nós, que nós possamos ir até Ele, porque assim Ele poderá vir até nós com muito mais força e gratidão. Procuremos chegar bastante a Jerusalém. E quando estivermos em Emaús, no mundo, lembremos dele. Lembremos dele. Façamos por ele. Convivamos com ele, porque daí o Evangelho vai estar firme em nós. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Muito bom, né? É o que praticamente eu falei na oração, né? Nós temos que estar toda hora ligando um pouquinho com Jesus, ligando, procurando para que possa ficar um dia plenos de amor e de entendimento com Jesus, né?
Muito bom, Eliana, muito obrigado. Vamos passar agora para a segunda fase da nossa... Eu acho que